Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago 5 motivos para você comprar o Redmi 7A, o novo smartphone de entrada da Xiaomi que foi lançado agora em 2019, com algumas melhorias bem legais a respeito da versão anterior desse smartphone, e que nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso para você estar se decidindo se você deve ou não comprar esse smartphone neste ano de 2019. Mas antes da gente começar, eu deixo claro que as opiniões são pessoais, tá? Eu estou trazendo minha opinião, dependendo dos pontos positivos ou negativos que eu traga do aparelho, pode ser que algum deles não influencie na hora da sua compra. Então, se algum dos pontos que eu trouxer positivos aqui para você ou negativos no próximo vídeo, que não influencie você na hora da sua compra, vá a fundo e compre o aparelho, tá? São pontos pessoais meus que eu acho relevantes a trazer para você antes de você estar comprando, para ver se vale mesmo a pena você estar adquirindo ele, mesmo com essa negatividade de algum lado ou de outro. Mas antes da gente começar, se você quiser comprar o aparelho ou aqui no Brasil ou internacionalmente, os links estão todos aqui embaixo na descrição, e deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui, e vamos começar. O primeiro motivo para você estar comprando o Redmi 7A é o seu processador. Ele teve um upgrade da versão passada, que vinha com MediaTek, eu acho que, se não me engano, era o 6765, e nesse novo modelo agora eles estão trazendo o Snapdragon 439. Ele é melhor em vários aspectos, mas é claro que a versão com o Snapdragon consome menos bateria, então se você tiver foco em um smartphone que gaste menos bateria, a versão com o Snapdragon sempre vai ser um pouquinho melhor, porque tem uma eficiência melhor por conta de APIs, otimizações por conta da Qualcomm, beleza? E nesse aparelho eles trouxeram o 439, a versão do processador, ou Snapdragon, tá bom? Ele tem um desempenho legal, tá? Ele não é o top de linha, ele é um processador de entrada, então você não vai ter nenhum smartphone parrudo, tanto que pelo preço dele não tem como pedir isso, ele custa R$500, 550, dependendo de onde você encontrar, mas é um processador bem bacana para você que quer usar no dia a dia, WhatsApp, Facebook, Telegram, coisas do tipo, e jogar um joguinho hora em outra. O segundo motivo para você comprar esse dispositivo aqui é a sua bateria. Ele tem o Snapdragon 439, que já gasta pouca bateria, em compensação contra a MediaTek e as versões mais novas dos Snapdragon, mais parrudas, e de praxe vem 4.000 mAh de bateria. Isso é muita bateria por conta do processador. Você vai ter em torno de 2 dias de uso aí, se o seu uso for básico a médio. Se você ficar vendo vídeo toda hora ou quiser ficar jogando, mesmo que seja jogos mais leves, provavelmente vai durar um pouquinho menos, mas é uma bateria que não vai deixar você na mão, com certeza. E o carregador que vem na caixa dele é um de 2 A, provavelmente você vai carregar esse smartphone aqui em 2 horas, mais ou menos. O terceiro motivo para você comprar o Redmi 7A é o seu tamanho. Hoje em dia está difícil de achar smartphone que caiba numa mão só e você consiga utilizar ele. No caso do Redmi 7A, você consegue utilizar ele tranquilamente com uma mão só, você consegue alcançar o outro lado da tela tranquilamente, tá? Então você vai conseguir estar utilizando ele somente com uma mão. É um tamanho compacto, bem legal, principalmente para quem não gosta de um smartphone grande que ocupe bastante espaço no bolso e que você consiga utilizar tranquilamente até com as duas mãos, para você digitar desta forma aqui, sem ficar incômodo como acontecia nos iPhones pequenininhos, os 4, os 5, que era bem chatinho para digitar se você tivesse uma mão um pouco maior que o normal. O quarto motivo para você comprar o Redmi 7A é o seu preço. Claro que em lançamento vocês sabem como é. O preço vai lá nas alturas, ele está custando agora em lançamento quase R$700, não vale a pena, já deixo bem claro para você. O Redmi 7, que é superior a esse daqui, está custando menos que isso, então se você for comprar o smartphone, paga menos do que está o valor do Redmi 7. Procura o Redmi 7 e procura o Redmi 7A. Se o Redmi 7A estiver custando a mesma coisa do Redmi 7, parte para o Redmi 7, que tem algumas melhorias, tanto que eu vou falar em outros vídeos, tá? Mas se tiver nessa diferença bem pouca de valor, compensa você pegar o Redmi 7. Se o 7A tiver uns 100 a 150 reais mais barato e você não precisar de mais do que ele te proporcionará, você vai poder comprar ele tranquilamente, que ele vai ser um bom custo-benefício e com certeza vai conseguir usufruir você bem legal pelo preço que ele é cobrado. É claro que com esse hype ele passa, dentro de uns 2 meses o smartphone vai estar custando bem menos. Provavelmente você vai conseguir encontrar ele na faixa de 450 reais a 500 reais, que é o preço que gira o Redmi 6A, que é o anterior desse aparelhinho aqui. Então, se você for comprar esse aparelho, dá uma olhadinha na data que eu coloquei esse vídeo aqui e se faz bastante tempo, dá uma pesquisada nos preços, compara entre o Redmi 7 e o 7A, lembrando que o 7A ele é inferior, e se os dois estiverem um pouquinho diferente de valor, compensa você pegar a versão 7, tá bom? O quinto e último motivo para você comprar esse aparelhinho aqui é o seu conjunto. É claro que tem aparelhos com conjuntos melhores, só que eles estão mais caros. Por conta do hype, o preço está um pouco alto, claro, mas se você for ver o preço que ele foi lançado lá fora, que foi de 90 e poucos dólares, convertendo diretamente vai dar uns 300 e pouquinhos reais, mais com uma taxa de 200, mais ou menos, é para dar no máximo 500 e pouquinhos reais aqui no Brasil. É claro que tem chance de você não ser taxado importando, mas tem chance de você tomar uma multa um pouquinho maior ou até não levar multa nenhuma e nem imposto sobre importação e
receber o aparelho custando R$300, que é uma beleza para você se você adquirir esse aparelho. É claro que o aparelho ele é muito bom pelo que ele é cobrado, mas você não pode ver um smartphone com Snapdragon 439, 2 GB de memória, 16 GB de armazenamento, como um smartphone que vai rodar tudo no seu dia a dia. Como eu disse anteriormente já nesse vídeo, ele vai conseguir rodar tudo que você tem na Play Store, mas você não vai conseguir jogar os jogos na qualidade mais alta. Claro que jogos mais atuais você vai conseguir rodar na qualidade mais baixa, mas provavelmente vai ter alguns engasgos por conta da memória RAM e também por conta do seu processador. De restante, é isso. Se você gostou do vídeo, eu vou trazer aqui o vídeo dos 5 motivos para você não comprar esse aparelho. Se tiver interesse, dá uma olhadinha aqui embaixo, que provavelmente se já tiver lançado eu vou colocar o link aqui embaixo. E também se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Se tiver interesse de comprar o aparelho, links aqui na descrição, beleza? Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!